Presidente Donald Trump mais uma vez recua do seu tarifaço, dessa vez contra a Europa, adiando a aplicação da tarifa de 50% sobre a entrada de produtos europeus aqui nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, chama o presidente russo Vladimir Putin de completamente louco devido ao último ataque sofrido pela Ucrânia nesse final de semana. Vamos entender o que está acontecendo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Hub de Notícias, o canal de notícias sobre a América. Na última sexta-feira, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre uma lista extensa de produtos europeus que comumente são importados aqui para os Estados Unidos. A princípio, essa tarifa teria vigência a partir do dia 1º de junho, já já. O grande problema são produtos altamente consumidos aqui nos Estados Unidos. A gente está falando de produtos básicos, como alimentos, vinho, azeite, queijos e vários outros carros. Muitos carros alemães são comercializados aqui nos Estados Unidos, assim como produtos da área farmacêutica, como o Ozempic, por exemplo, onde os Estados Unidos é um dos países com maior consumo desse produto, que também vem da Europa. A tarifa de 50% incidiria sobre todos esses produtos em menos de uma semana. Bom, mais uma vez a tática de Donald Trump de ameaçar, criando um grande alvoroço na mídia e no mercado, e foi exatamente isso que ele fez na última sexta-feira, anunciando esse tarifaço na sua rede social. Essa medida veio na esteira, obviamente, de todo o pacote de tarifas que ele já vinha adotado, como veio com a China, com todos os demais países. É fato que a balança comercial dos Estados Unidos com a Europa é deficitária há muito tempo. Os Estados Unidos importam muitos produtos da Europa, né, esses produtos de consumo do dia a dia, e nada disso ficaria de fora. E o descontentamento do Donald Trump em relação à Europa, obviamente não está relacionada apenas à questão dos impostos e da balança comercial, mas sim também às políticas adotadas na maioria dos países que são progressistas, enquanto o governo de Donald Trump adota uma abordagem muito mais conservadora. Washington havia ficado preocupado recentemente justamente por conta dos acordos bilaterais que a União Europeia assinou com a Índia e com a China. Óbvio, com a preocupação se manteria o relacionamento com os Estados Unidos, precisa achar outros mercados para os seus produtos. Isso movimentou o mundo como um todo. As bolsas de valores caíram bastante na sexta-feira, lá na Europa, com a preocupação dessa tarifa tão alta, mas também houve uma preocupação muito grande aqui nos Estados Unidos. Até porque o Donald Trump, no mesmo dia, ameaçou tarifar a Apple e também outras fabricantes de eletrônicos em 25% na importação dos seus produtos, caso de fato eles não apresentassem planos reais de montar as suas fábricas aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, o plano Donald Trump é reindustrializar a América, ou seja, trazer aquilo que é produzido fora dos Estados Unidos aqui para dentro. Acontece que com a Europa é um pouco diferente, muitos produtos são exclusivos, ou seja, eles têm as suas características justamente por serem europeus. Vinhos, queijos, têm o seu valor e o seu mercado de consumo justamente por serem produzidos lá, serem marcas conhecidas mundialmente e terem características únicas que não são replicadas em outros lugares. E justamente isso que foi um dos motivos de grande discussão. Ainda que os Estados Unidos tente reinventar uma indústria, nunca se copia um vinho, um queijo ou um chocolate, como é feito na Europa, por mais que você tenha toda a tecnologia e produtos de qualidade para isso. A extensão desse tarifaço para as indústrias de tecnologia também fizeram com que as bolsas americanas ou melhor, as ações dessas empresas nas bolsas americanas caíssem e começasse uma nova onda de negociação com o governo americano. E nessa onda de negociação, ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, conversou por telefone com o presidente Donald Trump justamente para tentar apaziguar essa situação, demonstrando que a Europa tem sim todo o interesse em negociar com os Estados Unidos uma balança comercial mais atrativa, inclusive diminuindo os subsídios a algumas indústrias que os Estados Unidos acha que seria uma concorrência desleal com produtos americanos. Enfim, tem muita negociação pela frente, mas fato é que a conversa de ontem acarretou no adiamento anunciado hoje de manhã, ou pelo menos disseminado pela mídia hoje de manhã cedo, do dia 1º de junho para o dia 9 de junho, quando começariam de fato a valer a nova tarifa de 50% sobre produtos europeus. Isso dá mais tempo aí para um trabalho diplomático, tanto por parte da União Europeia, como também por parte do governo americano, para que se chegue num denominador comum e uma tarifa que seja adequada ali para ambos os lados, e aí sim o comércio continue fluindo entre essas duas regiões. Nada mais é do que a tática de negociação do governo Donald Trump, anuncia algo trágico ou drástico, espera que isso ganhe uma projeção grande na mídia e depois senta
para conversar. Como diz um grande geopolítico, é como se você chegasse para uma negociação dando 2 tiros para o alto, esperando que, assustando o seu opositor, ele venha mais calmo e mais suscetível à sua negociação. Enfim, vamos acompanhar aí os próximos passos, mas por enquanto, o queijo, vinho e chocolate europeu estão livres de impostos aqui nos Estados Unidos. Vamos ver até quando. E a segunda notícia, o ataque da Rússia à Ucrânia no último sábado, que fez com que Donald Trump chamasse o presidente russo de completamente louco. De fato, era um ataque não visto desde o início da guerra, que já tem mais de 3 anos, lá em fevereiro de 2022. Foram atacadas mais de 30 localidades diferentes na Ucrânia. Foram 120 mísseis lançados e mais de 80 ataques a drone, deixando pelo menos 12 mortos, segundo as apurações mais recentes. Vladimir Putin não demonstra, de fato, com essas ações, interesse em qualquer tipo de paz ou conciliação para acabar com a guerra. Estava-se no meio de uma discussão sobre troca de prisioneiros entre ambos os lados e, ao mesmo tempo, a Ucrânia novamente negociando uma aproximação com a OTAN fez com que Vladimir Putin tomasse essa iniciativa. E a resposta do Donald Trump veio através de uma entrevista ao canal de notícias Fox News aqui dos Estados Unidos, chamando, na verdade, Putin de completamente louco, dizendo que um ataque como esse acaba com a possibilidade de negociação, ou seja, esperando-se aí ações um pouco mais contundentes, até mesmo pelo lado americano, em relação a essa guerra. Porém, ao mesmo tempo, ele também criticou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dizendo que a insistência numa guerra direta coloca em risco a existência da própria Ucrânia, forçando ele ou insistindo para que ele assine de fato o acordo de paz, onde ele deveria ceder boa parte do território ucraniano à Rússia. Enfim, esse não é um assunto simples. A União Europeia se coloca numa situação de conflito diante a isso, porque ao mesmo tempo que ela não aceita que a Ucrânia ceda à Rússia o espaço conquistado, que sinalizaria para a Rússia uma possibilidade de avançar daqui a algum tempo com as suas conquistas territoriais, também não está disposta a entrar no conflito de maneira direta ou apoiando diretamente a Ucrânia. Bom, o fato é que essa guerra não tem sinais de que vai acabar tão cedo como estava se prevendo há alguns dias atrás. Mas eu queria ouvir sua opinião. E você, o que que você acha? Você acha que tem chance mesmo? O Trump vai conseguir de alguma forma negociar a paz entre Rússia e Ucrânia? Ele de fato tem algum tipo de poder onde ele possa conseguir convencer ambas as partes? Ou essa guerra vai continuar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. E o tarifaço em relação à Europa? Vamos aguardar aí as negociações nos próximos dias, na próxima semana, para ver se de fato a gente vai ter que pagar mais caro pelo queijo que vem de lá. Bom, o que não dá para negar é que o plano de Donald Trump continua. Ele força cada vez mais as empresas que atuam aqui nos Estados Unidos, tanto americanas como estrangeiras, a trazer as suas fábricas para cá. E essa guerra comercial não vai terminar enquanto ele não conseguir conquistar isso até o final desse mandato. E isso, como eu sempre digo, é uma excelente oportunidade, porque os americanos não conseguirão ocupar todas essas vagas de emprego. Se é o seu sonho um dia vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, ter a oportunidade de trabalhar numa empresa americana, já comece a se planejar em relação a isso, porque muitas oportunidades virão aí nos próximos anos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre as possibilidades de visto, inclusive se você é elegível a algum tipo de visto que te autorize trabalho aqui nos Estados Unidos, dá uma olhadinha aqui nos comentários. A gente vai deixar marcado um link para você poder fazer o teste da sua elegibilidade ou conversar com um especialista em imigração e entender um pouco melhor as suas oportunidades para se mudar aqui para os Estados Unidos. Mas fato é que toda essa guerra comercial só tem a favorecer a indústria interna americana e temos certeza que os próximos anos serão de grande abundância e desenvolvimento econômico aqui no país. Mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente nessa notícia. Fique atento, não deixe de se inscrever no canal, porque assim que surgir novas notícias novas, nós traremos aqui para vocês. Até a próxima.